A paz do Senhor Jesus, eu quero trazer aqui uma breve palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 13. Eu vou estar lendo aqui apenas o versos 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Louvado seja Deus por esse versículo. Eu vou estar aqui rapidamente comentando a partir dos versos 1, para a gente poder estar entendendo um pouquinho o que a palavra quer falar conosco hoje. Amém? A partir dos versos 1, começa dizendo que é para a gente permanecer no amor fraterno. E não esquecendo do verdadeiro amor, aquele amor que Cristo colocou em nós, quando nós aceitamos Ele como Senhor e como Salvador. E aí o segundo fala assim que é para a gente não esquecer da hospitalidade. Porque alguns, praticando ela, a hospitalidade, receberam, nas suas casas anjos, hospedaram anjos. Então, ele está dizendo, pratiquem o bem, ajude, receba bem as pessoas, seja gentil. O versículo 3 já fala para a gente olhar para aqueles que se encontram presos com amor, os maltratados, sentindo o que eles sentem como se fossem nós mesmos. O 4 fala que é para a gente manter o nosso matrimônio, o nosso casamento em santidade, não se misturando, sem mácula, se afastando da prostituição, se afastando do adultério. Porque quem vive assim, o versículo 4 termina dizendo que Deus os julgará. Deus tem um dia de juízo para aqueles que vivem praticando a prostituição e o adultério. 5. Sejam os vossos costumes sem avarícia. Contentai-vos com o que tendes. E termina dizendo assim, não te deixarei nem te desampararei. Quem é que disse isso? Deus disse isso na sua palavra. Louvado seja Deus. Então aqui não sejam avarentos, não sejam agarrados em dinheiro. Não valorize a matéria, Mas confie em Deus. O verso 6 já fala disso. Sejam ousados. Coloque as vossas esperanças na mão de Deus, porque Ele é provedor, Ele é o Deus que auxilia, Então não confie no dinheiro, não confie naquilo que você tem na sua mão. Porque quando nós temos aqui, amanhã nós não temos mais. Mas o nosso Deus, Ele permanece, e nós somos fiéis a Ele. Ele é o Deus que vai nos abençoar, vai suprir, vai entrar com a provisão e o auxílio. E porque quando Ele fala assim como vocês podem ousar com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador. Eu não preciso do meu dinheiro, não é o meu dinheiro que me sustenta, eu confio em Deus. Quem me sustenta é Deus, o que eu tenho foi Deus que me deu. É isso que Ele está dizendo para nós. Então não sejam avarentos, não sejam agarrados nas coisas materiais e no dinheiro. Não valorize mais Ele do que Ele tem valor. Ele tem um pequeno valor porque sabemos que precisamos dele para pagar as contas. Mas o nosso maior tesouro é Jesus de Nazaré. Porque que adianta ter dinheiro e não ter o dono do ouro, o dono da prata, o dono do mundo, o nosso dono, o dono de todas as coisas. Porque não seríamos nada, não teríamos nada, não chegaríamos a lugar nenhum. Aí ele dá, no 7, ele dá uma lembrada também para a gente prestar atenção na vida e naquilo que os nossos pastores estão ensinando, E imitar eles com a fé que eles têm pregado, a maneira com que eles têm vivido, para que possamos, viver de melhor maneira. E aí chega no versículo 8 que eu li, que fala, olha, Jesus é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o 9, ele fala assim, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Por que eu trouxe esse versículo? Dizendo que Jesus, ele é o mesmo, Ele não muda. Ele foi ontem o mesmo, hoje e eternamente. Porque a gente vê que tem várias doutrinas surgindo e que estão aí oferecendo coisas estranhas, Não vou esmiuçar, falar de todas as coisas estranhas que estão aparecendo, mas quem é conhecedor da palavra e quem vive na presença do Senhor,
vive em consagração, em santificação, buscando melhorar cada dia, sabe que são estranhas, né? Que são doutrinas, ensinamentos que estão fora dos parâmetros da palavra de Deus. E ele chama a nossa atenção, olha, não fique nessas doutrinas estranhas, permaneça naquilo que vocês aprenderam. Não saia fora, não tenha cabeça fraca, né? Que os vossos entendimentos sejam guiados também com a sabedoria divina e guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos cair nessas doutrinas estranhas, nesses ensinamentos estranhos, né? Porque ele termina assim, ó, porque o que é bom para o coração, mesmo de fato, é que nós nos fortalecemos na graça de Deus, né? E nós permanecemos naquilo que nós aprendemos. Aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e não aquilo que os homens quiseram inovar e trazer de uma maneira na qual nós estamos perdendo a graça e estamos vivendo de aparência. É isso que ele está dizendo. E ele fala também que é melhor viver na graça do que viver de manjares, do que ficar dos prazeres, daquilo que satisfaz o meu ego, o meu corpo, a minha vontade. Na verdade, nós temos que viver da graça. E quando nós vivemos da graça de Deus, a gente sabe que é muito sério, é muito grave, porque se trata de obediência. É necessário obedecermos a palavra do Senhor. É necessário, antes de tomarmos as nossas decisões e posições, consultar a palavra de Deus, para não sairmos da vontade de Deus. Porque tem muita gente indo atrás dessas doutrinas e vivendo aí essas doutrinas de engano, que estão fora dos parâmetros daquilo que Deus de fato quer que nós venhamos viver. Amém, amados? E que nós não venhamos nos afastar da verdade. Devemos valorizar aquilo que Jesus fez por nós através do sangue que ele derramou na cruz. Por isso, o meu convite é: leia a palavra do Senhor. Vocês podem verificar e consultar tudo que é falado através de pequenas palavras e de ministrações e de grande palestra, enfim. Sempre analisando, sempre vendo se está correto, se está batendo, se está fechando com a vontade de Deus. Porque muitos estão perecendo, muitos estão caindo, muitos estão saindo da presença de Deus e estão vivendo enganados, achando que Deus está no negócio, como de fato não está. Porque o nosso Deus ele não trabalha com inovação. Não. Deus trabalha com a permanência. A permanência é a obediência à palavra. Se estamos dentro dos pré-requisitos que a palavra de Deus tem nos ensinado até hoje, temos que manter. Não podemos inovar. Temos que estar sempre obedecendo e honrando a Jesus por tudo que ele fez no sacrifício da cruz por nós. Então, por isso que eu digo, ele não mudou. Jesus Cristo, ele não mudou. Ele permanece o mesmo. E a ordem para nós que servimos a ele é: obedeçam a minha palavra, estejam dentro dos meus parâmetros, continuem me servindo com temor, com amor, com zelo, e pratique o amor. Amém, amados? Curtem, comente, compartilhe essa palavra com mais alguém. E eu quero fazer um convite para você que ainda não serve a Deus, que comece a servir. Dê um passo para Jesus, aceite Ele como Senhor e Salvador, comece a viver dentro da verdade, a verdade de Deus, e seja abençoado com a graça da salvação. Porque para ser salvo é necessário aceitá-lo como Senhor e Salvador e obedecer à Santa Escritura.